Olá, hoje nós vamos tratar sobre um positivista chamado Herbert Hart. Ele possui um livro famosíssimo chamado O Conceito do Direito. A sua tese inicia abordando a natureza, ou seja, como seriam as regras no mundo natural. A natureza que ele imagina é uma natureza em que existem pessoas em uma pequena comunidade relacionadas por um parentesco. E nesta comunidade existem regras, só que essas regras não mudam nunca. A partir daí, ele imagina o que ele chama de regras primárias. Estas regras primárias, então, possuem regras que não se alteram. Portanto, ele diz que as regras seriam estáticas. Mas isso seria um problema, regras que nunca mudam, porque a sociedade muda, se altera, e porventura era necessário que as regras poderiam ser alteradas. E dentro dessas regras primárias, Hart identifica outros dois problemas. Uma crise de eficiência, porque se uma pessoa descumprisse essas regras, não haveria o que nós temos hoje como o Estado para forçar alguém a cumprir. Então elas não são eficientes. E haveria também uma crise de validade ou uma crise de existência, porque nós não teríamos como checar se esta regra primária é válida ou não dentro de um sistema jurídico. Portanto, Hart cria as regras secundárias. Estas regras secundárias resolveriam os problemas das primárias, ou seja, a questão da estática é solucionada por meio das regras de mudança, das regras de alteração. A crise de eficiência de Hart seria resolvida por meio das regras de julgamento ou adjudicação. Ou seja, eu tenho um Estado que vai implementar a jurisdição, dizendo então que as pessoas devem cumprir as normas. E por último, para resolver a crise de existência, Hart imagina a regra de reconhecimento, que ele chamou de Rule of Recognition. Por meio dessa regra de reconhecimento, ela seria uma última regra que daria sustentação a todo o ordenamento jurídico. Parece um pouco com aquela norma hipotética fundamental de Kelsen, só que em Hart ela é mais concreta, ou seja, eu consigo identificar no ordenamento qual é esta regra que dará validade a todo o sistema. Hart ainda fala que dentro desta regra de reconhecimento existe uma teoria da filiação, ou seja, é como se buscássemos o DNA desta regra de reconhecimento e toda norma abaixo dela seria válida se estivesse de acordo com a filiação, ou seja, se tivesse sido formatada de acordo com as regras que são estipuladas na regra de reconhecimento. Uma coisa importante é que dentro desta ideia de Hart, nós não falamos em moral até agora, porque para ele uma norma é válida se estiver de acordo com a regra de reconhecimento, e nesta regra não há, então, nenhuma identificação de normas morais. Bom, todavia, Hart vai colocar uma outra questão, que é por que às vezes os juízes decidem com base em regras morais, se na regra de reconhecimento não há estas regras morais. E ele então, Hart, identificou uma linguagem dentro das regras jurídicas e ele chamou esta linguagem de textura aberta ou textura fechada. O grande problema está na textura aberta, diz ele, porque existem regras genéricas por demais, e nós sabemos que a linguagem não é a mesma quando você tem uma regra por demais genérica. E quando esta textura aberta existe, é possível que o juiz, diante de um caso concreto, venha a julgar, a interpretar esta norma dentro do caso concreto, utilizando da moral. Então, ele identifica que em regras genéricas, que ele chamou de textura aberta, é possível os juízes utilizarem das regras morais. E daí ele tirou uma outra ideia, que consta
no seu texto pós-escrito no livro O Conceito de Direito, que é a do positivismo brando, ou positivismo inclusivo, ou um positivismo que seja soft. E ele diz então que nesse positivismo brando haveria dentro da regra de reconhecimento a moral, ou seja, para reconhecer uma norma como válida e existente, teríamos que encaixá-la dentro desta regra de reconhecimento, que haveria não só de normas, mas também, não só de regras jurídicas, mas também de regras morais. É isso, obrigado, até a próxima.